Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 676. Capítulo 19, Livro dos Médios, dissertação de um espírito sobre o papel dos médios. Então, nós continuamos aqui, dando sequência. Então, olha só para você ver. Acontece que aqui eu leio 2, 3 linhas, aí já gera um vídeo de 26 minutos. É o esmiuçamento, nós temos que explicar o outro lado da moeda. Aquilo que muitas vezes as pessoas não conseguem enxergar. Então aqui, por nós termos aqui Vó Leontina, ter Fernando, ter isso, ter aquilo, né? Eles nos ajudam. Então, olha só para você ver. Somos obrigados a um trabalho análogo ao que temos quando nos comunicamos mediante pancadas. Isto é, formando letra. Nós terminamos o vídeo anterior dizendo isso, formando letra por letra, palavra por palavra. Cada uma das frases que traduzem os pensamentos que vos queiramos transmitir. Então, nós sabemos que o médium mais culto, nós temos que esclarecer isso com relação ao médium mais culto. Porque, veja bem, não pensemos que os bons espíritos, eles preferem médios mais cultos do que os médios sem cultura. Vamos procurar entender uma coisa. O que significa para os bons espíritos médios mais cultos e médios sem cultura? Quando ouvimos estas frases, esses termos, aliás, pensamos assim: bom, o médium que sem cultura é um médium que nunca foi à escola. Tem nada a ver. Aquele que tem cultura é que foi à escola. Não tem nada a ver. Olha que coisa mais interessante. Nós temos, de uma certa forma, em outros vídeos, esclarecido que existem as casas espíritas sérias e as casas espíritas que não são sérias. As casas espíritas sérias, eu vou dizer mais uma vez. As casas espíritas sérias são aquelas casas espíritas que o fluxo de gente ali é muito grande. Por que cidade grande? Vamos pensar por esse lado. Uma cidade grande. Então, a casa espírita séria, primeiro, ninguém participa de trabalho nenhum na casa sem antes passar pelo atendimento fraterno. Ora, gente, isso está na doutrina dos espíritos. Não sou eu que estou dizendo. É necessário passar pelo atendimento fraterno primeiro. É necessário, depois do atendimento fraterno, passar pela triagem. Depois que a pessoa passa pelo atendimento fraterno, passa pela triagem, aquela pessoa vai ser direcionada a um trabalho que chama-se doutrinário. E o que é o trabalho doutrinário? É nada mais, nada menos que você se sentar ali em um salão, e lá à frente um expositor
lendo alguma mensagem do Evangelho, de qualquer outro livro, e explanando. Depois do trabalho doutrinário, que é a leitura e a explanação, todo mundo ali é conduzido à Câmara de Passes. Todo mundo recebe o passe. Todo mundo, ao deixar ali aquele cômodo, a câmara, ele recebe um copinho com água fluidificada. E todo mundo vai embora. 2, 3 vezes por semana. A segunda vez que você retorna à casa espírita, você já não precisa passar mais pelo atendimento fraterno e nem pela triagem, que você já passou pela primeira vez. Então você vai frequentar aquela casa espírita, né? Você vai frequentar aquela casa espírita no trabalho doutrinário e receber passe e água fluidificada durante uns 6 meses, 8 meses, durante um ano. E aí que está o problema. As pessoas não têm paciência, as pessoas chegam à casa espírita hoje e querem receber espírito. Priorizam receber espírito. E a prioridade na casa espírita não é receber espírito. A prioridade na casa espírita é evangelizar almas. Que por vez, essas almas somos todos nós. A prioridade na casa espírita é auxiliar os encarnados e não os espíritos. Quem pensa que a casa espírita, prioridade, veja bem, gente, prioridade, não podemos confundir, porque isso é relativo. Prioridade é atender encarnados e não desencarnado. Porque os desencarnados já existem os mentores espirituais que os socorrem, que os amparam. Ah, mas se eu chego à casa espírita com alguns espíritos me obsidiando, não se preocupe. Que antes de você chegar à casa espírita, os mentores espirituais já recolheram aqueles espíritos e já levaram eles para locais de tratamento. A não ser que você não queira que aqueles espíritos saiam do teu lado. Porque é costume muitas pessoas obsidiar os obsidiados. Os encarnados obsidiam os obsessores. Eu tenho um obsessor comigo. Eu tenho. O meu obsessor. O obsessor tem. Ele tem casa, comida. Ele tem abrigo. Ele tem cama quentinha. Você acha que ele vai sair do teu lado? Ainda mais você dizendo que ele é teu? Não. Então não se preocupe. A prioridade na casa espírita é atender encarnados. É amparar, é auxiliar encarnados e não desencarnado. Agora começa a atender os desencarnados na casa espírita. Olha, por isso que tem o relativo. Agora começa a atender-se os desencarnados na casa espírita quando há na casa espírita médios equiparados, médios equilibrados, médios disciplinados, médios com conhecimento para ajudar a auxiliar os desencarnados. Gente, com todo respeito, vou dizer esse termo assim, ó. Se você não é médico, como você vai
participar de uma cirurgia do coração, lá no hospital. Se você não é piloto de avião, como você vai pilotar um avião? Se você não é um astronauta, como você vai se candidatar para ir para as estações espacial? Se você não é professor, como você vai se inscrever numa escola para poder ministrar aula a 40, 50 alunos? Se você não é juiz, se você não é advogado, como você vai atuar naquela área? Não há lógica nisso. Só que as pessoas não conseguem raciocinar. Por que as pessoas não conseguem raciocinar? Por falta de bom senso. Então, você permanece ali naquela casa, nos trabalhos doutrinários, que é ouvindo a leitura do Evangelho para a nação, recebendo passe, água frutificada, durante um ano, vamos pensar assim. Ah, mas um ano é demais. Para se formar um médico, quantos anos gasta? 6 anos, mais 2 anos de residência. Antes ele não pode prescrever uma receita. Nós temos que acompanhar as leis de Deus. A natureza. Você planta uma semente de laranja hoje. Daqui quantos dias você vai chupar uma laranja daquela semente? Amanhã? Daqui 6 meses? Daqui 1 ano? É só a pessoa observar a natureza. A natureza nos mostra, nos prova como devemos agir. Tá bom. Aí você frequenta aquela casa durante 1 ano, nos trabalhos doutrinários. De repente, tem um curso lá de iniciação ao Espiritismo. Você vai e se inscreve. Curso de iniciação ao Espiritismo. 2 anos de curso. Vai no curso. Vai aprender o que é o Espiritismo. Vai se inteirar dessa ciência, dessa filosofia. Vai se preparar. Se a pessoa pretende ajudar os espíritos, se a pessoa pretende ajudar os encarnados, e se a pessoa pretende ajudar a si mesmos, vai aprender. Curso de iniciação ao Espiritismo. 2 anos. Bom, aí eu já posso aplicar passe, né? Não, ainda não. Vai vir uns cursos, 6 meses, passe, 8 meses, experimentação de dons mediúnicos, 1 ano, experimentação da psicografia, 8 meses, são cursos aí, cursos aleatórios ali que tem na casa. Esse é um curso disso, aqui um curso daquele, aqui um curso daquele. Cursos de iniciação à psicofonia, né? Curso de oratória. Não é só dizer assim, vai lá e faz a... Não é assim não. Veja bem, na casa espírita, pequenininha, a gente tem que usar todo mundo, porque todo mundo ali é homogêneo. Mas eu estou dizendo assim, uma casa espírita grande, onde o fluxo é imenso. Aí o que acontece? Vamos pensar da seguinte forma, tem lá 500 pessoas naquela casa espírita. 200 pessoas seguem as normas da doutrina dos espíritos 100%. Evangeliza os pensamentos, evangeliza o estômago, o ouvido, os olhos, a boca, né?
se prepara 100%. 400 frequentadores avessos a cursos. Eu não gosto de curso. Eu não gosto de curso disso, de curso daquilo, de curso... Eu não gosto. Então, esses aí é tidos como médios sem cultura, médios sem conhecimento, médios sem disciplina. Aqueles outros 100 que estudaram são tidos como médios cultos, médios disciplinados. Você entendeu? Então, olha só, numa casa espírita, os bons espíritos preferem aqueles médios que estudam, aqueles médios que optam pela autoevangelização, pela transformação íntima, pela transformação moral. Veja bem, o médium culto, disciplinado, desculpe, ele é comparado a um violino com todas as cordas. Ele é comparado a um violão com todas as cordas. Ele é comparado a um piano afinado, onde ali aquele, eu me esqueço o nome da pessoa que toca, onde a pessoa chega, faz uso daquele instrumento perfeitamente. Tem pessoas que tocam violino que eu mesmo aqui, o chorão aqui, eu sou chorão. É engraçado, sabe, que tem pessoas que me chamam de chorão. Porque eu choro à toa. Qualquer coisinha eu tô chorando. Tem vergonha disso não. Diz que homem não chora. Não sei por quê. Então, tem músicas de piano, tem músicas de violino que eu choro de tamanha perfeição. Agora você imagina, a pessoa chega para tocar uma música num violão. Eu não sei quantas cordas tem no violão, mas vamos pensar assim, o violão tem 10 cordas. Olha você, tanto que eu entendo de música, essas coisas. O violão tem 10 cordas, mas aquele violão ele só tem uma. Ele vai conseguir tocar alguma música ali? Esse violão que tem uma corda só é o médio que não gosta de estudar. É o médio que frequenta a casa espírita, mas que prioriza só comunicação de espírito. Ele prioriza só fenômenos. Mas ele não estuda. Ele não tem disciplina. Ele não aprende nos cursos como se comportar fora da casa espírita. Ele não aprende como higienizar a mente, como policiar os pensamentos. Ele não aprende a higiene mental, a higiene estomacal, o que ele pode comer, o que ele não pode comer, o que faz bem à saúde, o que não faz bem. Ele é avesso a tudo. Então ele chega à casa espírita, nos trabalhos, como se fosse um leão marinho. Você já viu aqueles filmes de leão marinho? Eles ficam ali na praia, ali, todo deitado, estômago cheio. Nem é saciado, é cheio mesmo. Então tem médium que chega à casa espírita intoxicado de carne, bebida, cigarro e tudo quanto é coisa. Quais os espíritos que vão manifestar através daquele indivíduo ali?
nem a mãe Joana comunica através dele. Eu já disse outras vezes, vou dizer, espírito de porco é que manifesta através daqueles médios ali. Espírito de escalão baixo. Porque espírito nobre não perde tempo com aquilo ali, não. Então tá aí o médio culto, o médio sem cultura. Enquanto aqueles sem médios, eles aprendem durante os cursos, 2 anos, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos. Mas é muito tempo, Luiz. Mas por que muito tempo? Se a doutrina nos ensina a não priorizar na casa espírita comunicação de espíritos. Os médios não devem se preocupar com os espíritos nas casas espíritas. Os médios devem se preocupar na casa espírita, sim, com as almas. E quais são essas almas? As que se encontram no corpo físico. Raramente você vê médios durante o dia ligando para outros médios para dizer assim: olá, fulano, cicrana, bom dia, boa tarde, boa noite. Você não vê isso. Quase sempre quando as pessoas entram em contato com outros médios amigos, é para explorá-los. Explorar os dons mediúnicos que o outro possui. Agora, se aquele outro não possuísse dom mediúnico nenhum, ele seria um nômade na Terra. É triste saber disso. É triste saber que, dentro do próprio Espiritismo, encontram-se os verdadeiros inimigos uns dos outros. Invejosos, ciumentos. É triste saber disso. Antagonistas. É triste saber disso. Porque a gente não vê amigos das casas espíritas se preocupando uns com os outros. Bom dia, boa tarde, boa noite. E quando isso acontece, aqueles fofoqueiros de plantão que fica sabendo que um está mandando bom dia para o outro ou boa tarde para o outro, você sabe o que eles pensam deles, né? Ah lá, tá vendo? Olha lá. É trabalho das trevas aquilo lá. O que, no entanto, as pessoas não têm o direito nem de ser generosos uns para com os outros, educados uns para com os outros, nobres uns para com os outros, porque se ele usa estas virtudes, ele é tido como mistificador, como charlatão, como impostor por aqueles fofoqueiros de plantão. Mas peça para aquela pessoa mandar um bom dia para outras pessoas. Boa tarde. Olá, como você está? O que você está precisando? Você está passando bem? Como que você está? Em 100 amigos, 1, 2
no máximo. O resto permanecem ocultos numa toca de urso, hibernados. Como se diz, eu não tenho nada com isso. Eu preciso dessa pessoa ou daquela outra pessoa apenas para satisfazer os meus desejos e nada mais. Agora você sabe quais são esses desejos, né? Para entrar em contato com o mundo espiritual, para saber como está no plano espiritual meus parentes. E mais nada. Mas esses são os antagonistas do espiritismo. Nós temos que orar por estas pessoas, porque estão equivocados, estão deturpados. Quem tem coragem de dizer o que eu digo aqui? Agora, por que eu digo? Porque isso é a verdade. Mas muitas pessoas são omissas até mediante a verdade. Então você entendeu a questão do médio culto e do médio sem cultura? Por que os bons espíritos procuram aqueles que têm conhecimento? Vamos para o próximo vídeo.